Tem uma crônica aqui que é curiosa, que eu conto a experiência como jornalista da Playboy. Eu consegui que a filha de Fidel Castro, Alina Fernandes, posasse nua para Playboy. No dia seguinte, Alina me esperava com um punhado de fotografias de seus tempos de modelo em Havana. Afilada como se posasse para Modigliani, ela enfrentava então, em mais de um sentido, agruras de um regime cubano. Anoréxica, confessou. Só vagamente lembrava a mulher rechonchuda que a meu lado, no sofá, parecia caída de um quadro de Renoir. El problema es que estoy muy gorda, admitiu. Tengo que ponerme em forma. Problema nenhum, disse eu, e propus que me mantivesse a par dos avanços em seu processo de derretimento. Como a bruxa de Joãozinho Maria, eu pediria a ela, de tempos em tempos, que me mostrasse o dedinho, o qual, ao contrário do que ocorre na história, deveria apresentar-se cada vez mais delgado. Bom, essa é apenas uma das crônicas, né, do novo livro O Espalhador de Passarinhos e outras crônicas do experiente jornalista Humberto Werneck. O que você reuniu aqui? Você tem muito material, né? Eu sou cronista semanal já tem um tempo, primeiro no jornal Metro e depois no jornal Brasil Econômico. Então essa obrigação de escrever toda semana já me permite juntar material e selecionar para livro, né? E aqui tem um pouco de tudo. Em geral, são histórias divertidas. Eu gosto muito de dar tratamento humorístico às situações do cotidiano. E essa da filha do Fidel é verdadeira mesmo? Ela chegou a posar, chegou a ser publicada a matéria, um ensaio fotográfico? Não, o ensaio fotográfico foi feito com grande sigilo e grande aparato. E nisso gastamos uma fortuna. Numa suíte primorosa no hotel em Roma, mas nesse momento ela já não queria, assim, ela não estava muito afim já de posar pelada, ela ia se casar pela 7ª ou 8ª vez, não sei. Enfim, então ela fez uma cara amuada e o J.R. Duran, que é o fotógrafo, o maior fotógrafo de nus do Brasil, né, ficou meio chateado e depois de 2 dias de tentativas, juntou as coisas dele e voltou para o Brasil. E o ensaio não foi publicado, as fotos foram, segundo me disseram, destruídas e pagou-se aí uma quantia para a Lina pelo distrato. Era um contrato de $120 mil na época, era um bom dinheiro isso. Qual foi a data? Quando foi isso? Isso foi foi final dos anos 90, 99 talvez. E quais são os outros temas das suas crônicas? Tem sempre um fundo de verdade, da realidade? Olha, quase sempre eu tomo liberdades de ficcionista com situações da realidade. Quer dizer, às vezes, quando eu sinto que eu posso melhorar um pouquinho a realidade, eu me dou essa liberdade, né? Tem coisas divertidas. Já tem algumas crônicas, são pequenas historinhas, são coletâneas de pequenas historinhas às vezes, né? Essa aqui, por exemplo. As 2 amigas, já francamente outonissas, arrastavam as chinelinhas pelo parque em vacilante caminhada, uma amparada na outra, pulando de assunto em assunto ao sabor de suas memórias cada vez mais despovoadas. Que fim levou Carmelita Moreira? Sou eu, informou a outra. Então tem essas coisas gozadas. Aqui tem uma história de uma senhora que lá nos anos 70 ela me disse que entendia muito de hippie, né? De hippie. De hippie, porque o filho da amiga tinha entrado para hippie, ela usava essa expressão. Então tem toda a teoria dela aqui, né? Enfim. Agora tem uma história, uma crônica que você não colocou aí, que você estava me dizendo, né? Sobre a Dilma, qual Pois é. Dilma Rousseff foi minha companheira de turma de bairro adolescente em Belo Horizonte nos anos 60, no começo dos anos 60. E quando ela foi escolhida pelo Lula, eu fiz um artigo, uma crônica divertida, lembrando dessa moça que chamava Dilminha e lamentando um pouco que eu não tivesse seguido o conselho da minha mãe. Minha mãe dizia assim: meu filho, não dance só com as bonitinhas, dance com as mais feinhas também, elas escondem às vezes encantos. Não é?
E eu, como não sabia que a Dilma ia ser presidente da República, ou candidata a presidente, né, eu não tirei a Dilma para dançar, então eu lamento nessa crônica que, enfim, eu perdi a chance de me tornar o pai do PAC. Mas essa crônica não entrou. O editor achou mais prudente, né? Tem coisas divertidas, tem uma história aqui de um real acontecido em Belo Horizonte no comecinho do século XX, de um médico que fazia operações para correção de sexo, né? Eu pego às vezes assuntos do momento como a reforma ortográfica. Ah, isso é bacana. A reforma ortográfica, né? Aqui tem até um trechinho engraçado. A reforma baniu o trema, exceto nos nomes próprios, em vida de seus portadores, pelo menos. Faz sentido. Não ficaria bem dar a um ser humano o mesmo tratamento que os estudiosos da língua reservaram à linguiça. Linguiça perdeu o trema, né? Já pensou a Gisele Bündchen sem essas duas coisinhas que ela tem em cima? Enfim. Maravilha! Estou muito curiosa para ler o livro. Tem uma historinha sobre o copo de requeijão. Isso aqui é mais uma reflexão bem-humorada sobre a vulgaridade que se insinua nas relações amorosas e acaba por destruí-las. E eu tomei como símbolo disso, símbolo material, o copo de requeijão, que é aquilo que você não compra um copo de requeijão, você compra o requeijão e junto vem o copo. E aquela coisa se insinua no seu cotidiano, acaba por substituir os copos de cristal dos melhores momentos do começo de romance, né? E no final põe a pique essa relação. Houve muito protesto quando eu publiquei isso, inclusive uma fábrica produtora de copos escreveu uma coisa indignada que eu estava caluniando o copo de catupiry simbolizava o fim de uma relação. Mas eu acho que não. O copo de requeijão é aquela coisa que nenhum dos casados reivindica na hora da separação, né? Só um trechinho disso aqui. Com a barata que vai sobreviver à espécie humana, é bem possível que o copo de requeijão dure mais que o casamento. Se isso acontecer, nenhum dos cônjuges vai reivindicá-lo na partilha das sobras de tudo que chamam lar, como na canção de Francis Raime e Chico Buarque. E se a separação não dá certo, ele não servirá sequer para um brinde comemorativo, pois entre dois copos de requeijão, como se sabe, não há um tintim possível, no máximo um choco, tec-tec. Fantástico! Olha só, o copo de requeijão, o fim de uma relação.